A Comissão Europeia anunciou na terça-feira que voltou atrás na proibição total de novos veículos com motor de combustão a partir de 2035, após pressão dos fabricantes de automóveis em dificuldades. De acordo com os planos revistos, os fabricantes de automóveis terão de cumprir um objetivo de redução de 90% das emissões de gases de escape em relação a 2021, em vez de uma redução de 100%. First, we're staying the course towards zero emissions mobility but we're introducing some flexibilities for manufacturers so they can meet their CO2 targets in the most cost-efficient way. Os restantes 10% de emissões terão de ser compensados através de aço europeu com baixo teor de carbono, combustíveis eletrónicos ou biocombustíveis. Os veículos totalmente elétricos e os veículos a hidrogênio serão igualmente incentivados, podendo os fabricantes de automóveis receber supercréditos pela produção de pequenos veículos elétricos a preços acessíveis fabricados na União Europeia. A indústria automóvel europeia está com grandes dificuldades e tem-se debatido com a crescente concorrência chinesa e com a transição para os veículos elétricos, o que tem provocado perdas financeiras e grandes reduções nos postos de trabalho. A tragédia aconteceu na segunda-feira, no resto de chão de um prédio em Trévoux, cidade nos arredores de Lyon. Uma explosão ditou a morte de duas crianças de 3 e 5 anos, filhas de pai português. D'un coup, j'ai entendu un gros boom. J'ai reçu des briques de verre par derrière. J'ai tourné, les fenêtres étaient sorties. J'ai évacué toutes les personnes âgées. On a fait comme on pouvait. On est sorti, on a vu le hall de l'immeuble qui était ravagé. Et ça criait. Et on est rentré plus ou moins à l'intérieur. On a essayé de maintenir un maximum de personnes dehors en faisant évacuer le maximum de personnes qui étaient encore coincées à l'intérieur. C'était le chaos et ça sentait le gaz à l'intérieur. Cerca de 30 pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência, a maior parte em estado de choque. O governo português confirmou a morte das crianças lusodescendentes, com o Presidente da República a apresentar também condolências à família. Segundo as autoridades locais, a explosão poderá ter sido causada por uma fuga de gás, mas foi iniciada uma investigação. A Marinha Alemã está a modernizar-se. Na terça-feira, o primeiro helicóptero Sea Tiger aterrou nas instalações do Ministério da Defesa. O ministro Boris Pistorius recebeu pessoalmente o aparelho de aviação e disse que este era um salto quântico para a Marinha. O helicóptero vai substituir os antigos modelos Sea Lynx e será capaz de detectar e combater submarinos no futuro. Pode também defender-se de ameaças aéreas, lançar torpedos e mísseis pelo mar. É também utilizado para o reconhecimento e salvamento marítimo e fará parte do equipamento permanente das tropas no futuro. Diese hochmoderne Ausrüstung für die Bundeswehr ist auch nötig, gerade auch für die Marine. Sie wissen, Putin rüstet seine Marine weiter massiv auf. Er braucht sie nicht oder kaum in der Ukraine. Die Schwarzmeerflotte ist das eine, aber die Nordatlantikflotte ist etwas anderes. Das heißt, wir sind gefordert als NATO, als Bundesrepublik Deutschland, unsere Streitkräfte zur See schnell und besser auszustatten. O Sea Tiger é um marco tecnológico para a Marinha e abre novas possibilidades para operações de combate marítimo a partir do ar. Ajuda a frota a posicionar as fragatas de forma eficaz e a criar uma imagem precisa da situação da zona marítima. O Ministro da Defesa realçou também que a rápida aquisição mostra que a Bundeswehr está a modernizar as suas capacidades de forma orientada. Para a Marinha, o Sea Tiger é um sinal claro. A frota está pronta para cumprir as suas missões nacionais e de aliança. Am Montag wurde in Berlin über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine verhandelt. Doch die Gefahr aus Russland bleibt weiterhin bestehen. Um die Bundeswehr und auch die Marine verteidigungsfähig zu machen, wurde deswegen heute der erste Sea Tiger-Helikopter übergeben. Mit rund 30 soll die Bundeswehr damit in der Zukunft die weltweit größte Flotte haben. Johanna Urbanczyk in Berlin für Euronews. A Ucrânia diz ter atingido um submarino russo da classe Kilo equipado com drones no porto de Novorossiysk, no Mar Negro. O Serviço de Segurança SBU diz que os drones Subsea Baby danificaram gravemente a embarcação Varshavianka 6363
colocando-a efetivamente fora da ação. O submarino, avaliado em cerca de 340 milhões de euros, transportava mísseis de cruzeiro calibre, usados para atacar cidades ucranianas e infraestruturas energéticas. Kiev afirma que esta foi a primeira vez que drones que operam debaixo d'água conseguiram atingir com sucesso um submarino desta classe. Com esta campanha, a Ucrânia está a empurrar os navios russos para fora da Baía de Sebastopol. A administração Trump está a alargar as suas proibições e restrições de viagem para os Estados Unidos a 20 novos países, duplicando para 39 o número de nações afetadas pelas atuais limitações. Foram adicionados mais 5 países à lista que enfrentam uma proibição total. São eles Burkina Faso, Mali, Níger, Sudão do Sul e Síria. As pessoas que viajam com documentos emitidos pela autoridade palestiniana também estão incluídas na proibição. Outros 15 países estão sujeitos a restrições acrescidas. Estas restrições aplicam-se tanto às pessoas que pretendem viajar para os Estados Unidos como visitantes ou emigrar para o país. Quem já possui vistos, é residente permanente legal nos Estados Unidos ou tem determinadas categorias de vistos, como diplomatas ou atletas, ou cuja entrada no país é considerada dos interesses dos Estados Unidos, está isento das restrições. A administração Trump invocou preocupações em matéria de controlo de imigração, política externa e segurança nacional para justificar a medida. O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva em que declara o fentanil como uma arma de destruição em massa. O documento faz referência à substância fabricada e distribuída ilegalmente e não à usada em contexto médico. Donald Trump afirmou que adversários organizados poderão recorrer a este opioide para ataques terroristas em grande escala. Considerou mesmo que o fentanil ilícito está mais próximo de uma arma química do que de um narcótico. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. You hear about 100,000, which is a lot of people, but the number is much higher than that. That's been proven. And they've destroyed a lot of families. A ordem executiva dá instruções para a identificação de redes de contrabando de fentanil através de fontes de informação já usadas para detectar armas de destruição maciça. As doses excessivas desta droga são a principal causa de morte dos americanos entre os 18 e os 45 anos. O presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva na qual designa o fentanil, um opioide muito usado nos Estados Unidos, como arma de destruição em massa. O termo refere-se tipicamente a ameaças nucleares, biológicas, químicas ou cinéticas capazes de infligir danos generalizados. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. These are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. A decisão surge no momento em que as Forças Armadas norte-americanas afirmam ter atacado na segunda-feira 3 barcos acusados de tráfico de droga no Oceano Pacífico, matando 8 pessoas. De acordo com os militares, os ataques visavam organizações terroristas designadas. Trump justifica os ataques dizendo que era necessário conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos. Por causa desta campanha, Trump está sob pressão cada vez maior dos congressistas. O Paris Saint-Germain foi condenado a pagar mais de 60 milhões de euros a Kylian Mbappé por um tribunal do trabalho de Paris, num litígio sobre salários e bónus não pagos relacionados com o fim do contrato antes da transferência para o Real Madrid em 2024. Esta terça-feira, o tribunal deu razão a Mbappé por entre acusações de traição e assédio em torno da ruptura da relação laboral com o PSG. Os advogados do jogador alegam que o clube lhe devia mais de 260 milhões de euros, enquanto o PSG pede 440 milhões de euros a Mbappé, citando danos e uma perda de oportunidade depois de ter saído numa transferência gratuita. A sentença pode ser objeto de um recurso e é pouco provável que ponha fim à disputa.
A União Europeia vai introduzir regulamentos históricos sobre o bem-estar de cães e gatos. Estes animais de estimação terão de ter um chip e ser registados antes de serem vendidos ou mudarem de dono. Estes regulamentos têm como objetivo combater a criação ilegal i melhorar a vida dos animais. W momencie wejścia przepisu, który będzie nakładał taki obowiązek, oczywiście mając nadzieję, że będzie on egzekwowany, jest dużo większa szansa, że zwierzaki będą wracać po prostu do swoich opiekunów. Os novos regulamentos impõem obrigações aos proprietários e criadores. Os animais terão de ser registados antes de serem vendidos. Os criadores terão de fornecer aos animais de estimação acesso constante a água e comida, exercício e ar fresco. O abandono, a mutilação e o uso de coleiras perigosas serão proibidos. My tutaj o dobrostan zwierząt na bieżąco dbamy, także my się tych przepisów w ogóle nie boimy, bardzo się cieszymy, że one wchodzą. Mamy nadzieję, że dobrostan zwierząt w całej Polsce się poprawi dzięki temu. Enquanto a União Europeia introduz novos regulamentos, o presidente polaco Karol Nawrocki vetou a chamada Lei das Correntes, que regula o tamanho mínimo dos compartimentos para cães. O chefe de Estado apontou falhas na legislação i propôs as suas próprias alterações. Nie jest to dla nas zrozumiała decyzja. Uważamy, że absolutnie nie powinno się utrzymać zwierząt na uwięzi i jak najbardziej kibicujemy temu, żeby jednak te przepisy zabraniające utrzymywania zwierząt na łańcuchach weszły w życie. Powinno się jak najbardziej właśnie te przepisy dopasowywać do tego, żeby te zwierzęta miały jak najlepsze warunki, więc to, że propozycja zapisów w ustawie na konkretny wymiar końca była taka, a nie inna, właśnie wynika z tego, tak, żeby pies miał jak najlepsze warunki. Atualmente, cerca de 44% dos cidadãos da União Europeia têm um animal de estimação. A Polónia ocupa o 4º lugar em termos de número de cães e gatos, a seguir à Alemanha, Espanha e Itália.